Então, sejam bem-vindos. Que bom, já vamos começar. Aí. Tô bem feliz, né, que hoje o Rafael vai estar... Na verdade, tô conhecendo o Rafael pessoalmente, entre aspas, né? Mas, para quem não sabe, o Rafael tem um livro maravilhoso, que depois a gente vai falar um pouquinho mais, que eu tô aqui em mãos, que é Gaza no Coração. Então, a gente vai abordar sobre o livro, sobre a história, trazer um pouquinho de informação. Boa noite, é super importante, concordo, e urgente, é algo que a gente não pode fazer vista grossa, não pode ignorar, né? Cada segundo importa para quem está vivenciando esse drama. Então, toda forma de trazer informação, de trazer consciência para as pessoas sobre o que acontece é importante. É mais uma pessoa que soma nesse movimento. Então, a forma que eu encontrei, pelo menos, foi através da live. Eu mandei um convite para o Rafael, torcendo que ele topasse, e hoje está aqui para poder compartilhar conosco todo o seu conhecimento. Então, gente, já são 7h05, eu vou iniciar mesmo para que a gente não perca esse tempo precioso. Bom, para quem não me conhece, quem está chegando aqui agora, meu nome é Thaisa Canosa, eu tenho uma trajetória aí em várias áreas, saúde, educação, sempre gostei muito de estudar, história, por sinal, era a minha matéria preferida, e filosofia, por isso eu criei a Filosofia do Eu, com o intuito de que, assim como a filosofia, a gente esse amor, esse desejo pelo conhecimento, a filosofia do Eu é um desejo pelo conhecimento de si mesmo, né? Porque eu acredito que quanto mais conscientes nós estamos de quem nós somos e do nosso papel aqui nesse terreno, né, mais nós podemos contribuir com a transformação do mundo. E uma das formas é conhecendo essas histórias, se tornando uma ferramenta de transformação do seu ambiente, levando informação correta, desmistificando informações. E para contextualizar um pouquinho sobre como eu comecei a engajar na questão da Palestina, uma curiosidade, a minha lua de mel foi para Israel e Cisjordânia. Eu tinha 21 anos, meu marido tinha conhecido o Jean-Yves Leloup, que é um escritor, enfim, que tem várias obras, e surgiu a oportunidade de acompanhá-lo numa viagem que não era bem um roteiro religioso, né? E assim, aos 21 anos, eu cheguei lá e me deparei com uma realidade que eu jamais imaginaria. Eu acho que o primeiro baque que você tem quando chega em Israel, nós chegamos em Tel Aviv, é o fato da normalização de pessoas andarem armadas, principalmente jovens, né? Eu lembro que eu fiquei chocada de ver meninas tão novas com o uniforme do exército e armas penduradas, né? Até quem nos recebeu no nosso kibbutz foi uma menina que chegou com um shortinho havaiana e uma arma pendurada. Então tudo isso já é algo que surpreende, porque não é algo que estamos acostumados. E quando nós fomos visitar a Cisjordânia, nós tínhamos um guia judeu, e eu lembro que ele desceu alguns quilômetros antes e falou algo do tipo: tomara que vocês voltem bem, algo para trazer uma tensão para o momento. E quando nós chegamos, a cidade murada, né, e o exército de Israel fica ali, tem uma guarita, não sei como que chamaria, eu lembro que um soldado entrou no nosso ônibus para revistar, para ver, eles fazem essa revista na entrada e na saída para verificar se você não está levando alguma informação, alguma mensagem, enfim, né, nada entra e nada sai. E tudo isso era novidade para mim, eu jamais tinha lido sobre ou através de notícias, enfim. Isso foi em 2008, tá? Esse ponto é importante. E lá dentro, o nosso guia palestino era um jovem muito querido e ele mostrou algumas marcas de bala que ele tinha pelo corpo.
E contou o que acontecia, a privação de água, luz, comida, né? E fora o choque da estrutura mesmo, né? Uma estrutura precária diante de uma estrutura maravilhosa em Israel, em Tel Aviv. E eu lembro da minha inocência perguntando por que ele não ia embora dali. Porque na época eu não entendia o que significava ficar e resistir, eu não entendia a história daquele povo. Então, para mim, um caminho fácil era simplesmente ir embora. E depois que eu voltei, por muitos anos, eu acabei me desconectando disso. Primeiro porque eu acho que o baque foi tão grande e a ideia de que isso acontece hoje, há décadas, é tão surreal, que acontece à vista de todo mundo e nada muda, que você acaba, sabe, fica meio tipo, será mesmo? E depois, porque como a maioria que está aqui, provavelmente, não recebeu nenhum tipo de notícia, informação, a gente não vê nos jornais, a gente não vê, enfim, nos meios de comunicação tradicional, qualquer coisa que remeta ao que acontece há muito tempo, né, na Palestina. Então, é normal que a maioria das pessoas desconheçam e acabem sendo levadas por narrativas que são difundidas por um grupo de poder, de interesse, né? Mas, como ser humano em evolução, né, consciente, é o nosso papel fazer essa busca voluntária pelo conhecimento para que a gente possa combater esse tipo de massacre, de injustiça, né? Isso, a gente só faz isso com conhecimento. A gente só pode combater a desinformação com conhecimento. E por conta disso, eu acho que eu, a partir do momento que comecei a ter mais contato, comecei a buscar alguns livros. O primeiro livro que eu tive contato foi do Breno Altman, sobre o sionismo, que eu queria entender essa história. E depois, quando eu vi a divulgação do livro Gaza no Coração, ainda estava na pré-venda, eu adquiri, foi aí que eu tive contato com o Rafael. E para não me alongar aqui, para que ele possa então contar o que é que acontece há décadas, né? O que é essa história e como nós chegamos até aqui, eu vou chamar o Rafael para contribuir. E eu fiz aqui uma colinha porque o Rafael tem um currículo maravilhoso. Eu dei uma compilada aqui para quem não conhece. Então, o Rafael Domingos Oliveira é historiador, educador, mestre em História pela Universidade Federal de São Paulo e doutorando em História Social pela Universidade de São Paulo. Autor de artigos e capítulos de livros sobre escravidão, abolição e relações raciais nas Américas, foi coordenador do Núcleo de Educação do Museu Afro-Brasil e professor da Rede Pública. Atualmente é pesquisador do Núcleo de Estudos e Pesquisas da Afro-América e coordena o Núcleo de Acervo e Pesquisa do Teatro Municipal de São Paulo. Além disso, dedica-se à difusão da história e memória palestina, denunciando o genocídio perpetrado contra os palestinos e contribuindo para o debate público sobre uma das questões mais urgentes do nosso tempo. Ele é autor de 2 livros sobre Gaza, que é Gaza no Coração, e também Diários de Gaza. Então, sem mais delongas, Rafael, assuma aqui o seu lugar para compartilhar conosco um pouco dessa história, trazer luz para a questão palestina. Será que eu preciso fazer alguma coisa ou você consegue? Como fazemos? Ai, será que eu tenho que compartilhar de novo? Gente, eu tô aprendendo aqui Ué, convidei, mas vamos lá, vamos tentar de novo. Você pode adicionar apenas um moderador a esse vídeo ao vivo. Eu te adicionei, será que você tem como... você tem que confirmar? Rafael parou de moderar, eu vou mandar de novo. Eita! Para pensar. Aí. O que é isso? Aceitar. Vamos, gente. Ajuda aí no Instagram. Aê! Essa
tecnologia, né? Tudo bem, Thaisa? Tudo jóia. Seja bem-vindo, Rafael. Muito feliz por ter aceitado esse convite. Estou me sentindo Tava, muito eu tava com agradecida. dificuldade aqui para aceitar, porque ele aparece para mim como, como moderador, não podia entrar. Mas deu Ah, olha só. certo. Acho que no Aí, final deu tudo certo. dá tudo certo. Você Seja me ouve bem-vindo. bem? Ouço super bem. Uhum. Rafael que estava em aula, né? Então, chegou para nos trazer e compartilhar o conhecimento. Então, Rafael, deixo contigo. Thaisa, muito obrigado pelo convite. Antes de tudo, eu quero agradecer. Acho muito importante esse seu gesto de abrir um espaço na sua página para falar sobre a Palestina, sobre o genocídio, mas também principalmente sobre a história da Palestina e a perspectiva dos palestinos. Eu fiquei muito emocionado agora ouvindo o seu relato, esse relato de quando você esteve na Cisjordânia, né, em Israel e Cisjordânia. Eu acho que isso é um ótimo ponto de partida para a nossa conversa, porque você relata, né, nesse depoimento que você chegou naquele território sem saber exatamente o que esperar, né, e o que que você veria ali, o que que você ia ver. E, de fato, todas as pessoas que já tiveram a oportunidade de estar ou na Cisjordânia ou mesmo em Israel relatam muitas vezes esses desconfortos, né? E são desconfortos que eles são importantes porque eles permitem que as pessoas não naturalizem, né? Não normalizem coisas que são tão evidentes, né? Então, por exemplo, a existência de um muro, um dos maiores muros que foi, né, recentemente construído no mundo, a existência de um muro dessas proporções que separam o território, que cria, né? Você fala de uma espécie de guarita, isso é o checkpoint. O checkpoint é um, um- uma coisa que faz parte do cotidiano, do dia a dia de todos os palestinos que precisam trabalhar em Israel, por exemplo, né? Que atravessam o muro para trabalhar em Israel ou que precisam circular pelo espaço das áreas que são as áreas palestinas na Cisjordânia, por exemplo, que precisam, que dependem, né, do humor, da decisão, da avaliação de um soldado israelense, né? É isso, por exemplo, que é uma das principais expressões do apartheid israelense, né? Essa divisão do espaço e, sobretudo, esse tipo de controle, vigilância da circulação humana no território que é controlado por Israel. Então, quando você descreve essa sua experiência, tem uma força muito poderosa nisso, porque é uma situação que ela é evidente, ela basta você olhar para ela que você é capaz de reconhecer que tem algum problema ali, né? Uhum, E esse talvez seja um dos primeiros mitos que a gente precisa desconstruir em relação à Palestina, que é o fato de que o que a gente assiste hoje, literalmente, né, pelas telas do nosso celular, é resultado de um processo que é muito complexo e milenar. Então, esse uhum, argumento da complexidade e da antiguidade do conflito, ele é falso, acho que essa é a primeira coisa a dizer. Esse não é um conflito milenar e não é uma situação complexa de ser entendida. Esse argumento, ele é um argumento que é muitas vezes utilizado para relativizar, normalizar e naturalizar o que Israel realiza no território palestino. Não é milenar esse conflito porque Israel é uma criação moderna, contemporânea, é uma criação do século XX, que é decorrente da ideologia sionista, que por sua vez é uma ideologia que surge no final do século XIX. Então, se a gente quiser responder à pergunta, né, qual que é a origem do problema que acomete, né, e que resulta nesse chamado conflito no Oriente Médio. Não é um conflito entre judeus e palestinos. Não é um conflito entre judeus e muçulmanos, por exemplo. Ou um conflito entre judeus e árabes.
né? É um conflito que, na verdade, a gente vai chegar lá também para entender se conflito é a melhor palavra, né, para definir o que acontece, mas ele é um conflito decorrente de um processo de ocupação colonial. Então, Israel é um estado que é resultado de um processo de ocupação colonial. E ele é ele próprio um estado colonial, né? Um estado artificialmente criado com o intuito de proteger e ampliar, né, uma demografia judaica num território em que essa população não era a maioria, né? E a única forma de fazer isso, no tempo em que isso foi feito, né, no período ali de crescimento dessa população, foi por meio da expulsão dos habitantes daquele território. Então, a origem disso, se a gente quiser ser correto, né, do ponto de vista histórico, é o final do século XIX, são as últimas 2 décadas do século XIX, quando se inicia o processo de incentivo à migração judaica para o território palestino, que naquela altura era parte do Império Otomano, né? E esse movimento de migração, ele é um movimento que é criado, incentivado pelo sionismo, que era então essa ideologia muito jovem, né? Ela tinha acabado de surgir, num contexto que era o contexto dos nacionalismos, que eram justamente as ideologias dominantes no século XIX. Por quê? Porque no século XIX a maior parte dos estados nacionais estavam se formando na Europa, né? Então é lembrar, por exemplo, que a Alemanha e Itália, até o final do século XIX, não existiam enquanto estados nacionais. A partir de 1870, né, que a gente tem a formação dos estados nacionais que a gente conhece hoje como Alemanha e Itália, né? Então, esse momento é um momento de enorme efervescência política, né, na Europa, e é quando se discute, no contexto europeu, a identidade nacional, o que que é o Estado Nacional, esse sentimento de pertencimento nacional. E junto com isso, está acontecendo também uma coisa que a gente conhece bem, que é as teorias, as teorias raciais ligadas ao racialismo científico, né? Que são teorias que são criadas no século XIX também, que de alguma forma sistematizam um pensamento racialista que vem se formando no mundo moderno desde o tráfico de africanos, né, iniciado no século XVI, mas que entre fins do século XVIII e ao longo do século XIX se qualificam como teorias científicas, né, e desdobram em diferentes políticas de Estado, em ações, em instituições médicas, né? Então, o cruzamento dessas duas ideias, né, de um lado o nacionalismo e de um outro lado as teorias raciais, é, é um tipo de encontro muito perigoso, porque você tende nessa segunda metade do século XIX a ter teorias racistas, né, com um poder, um alcance muito grande, né, e um poder muito grande. E o sionismo ele é resultado disso, né? Ele é resultado de um encontro das teorias raciais com o nacionalismo. Então é quando, por exemplo, se estabelece que é, existe um grupo étnico chamado judeus, né? Os judeus seriam um grupo étnico, e como grupo étnico, um grupo étnico racialmente diferenciado de outros, né? E isso já é decorrência também, esse pensamento, isso já é por uma espécie de resposta também ao antissemitismo europeu, né, que faz parte também da história da Europa, que é a discriminação deliberada, consciente, né, em relação aos judeus, mas que ganha no século XIX esse caráter racialista e, portanto, como, os judeus são qualificados como um grupo étnico e um grupo nacional, um povo nacional sem nação, um povo étnico sem nação. E o sionismo então vem com o intuito de estabelecer um Estado-nação
para os judeus. Veja, isso é o final do século XIX, não tem o Holocausto ainda. O nazismo vai acontecer no final da década de 30 na Alemanha, né? E vai culminar com a Segunda Guerra Mundial, que acaba em 45. Então, essa ideia de que o Estado de Israel ele é resultado do Holocausto, ele foi criado para trazer a segurança para os judeus depois do genocídio que foi o nazismo, já só nessa, quando a gente recupera essa história, isso já começa a cair por terra, né? Uhum. Então, há anteriormente ao Holocausto o estabelecimento dessa ideologia que é o sionismo, e nas últimas décadas do século XIX, essa ideologia que inicialmente ela não era uma ideologia hegemônica no pensamento judaico, muito pelo contrário, ela era uma ideologia de minoria, né? Ela não era a ideologia que dominava o pensamento judaico. Muito pelo contrário, realmente, a maior parte dos judeus daquele momento não compactuavam com essa ideologia, inclusive dentro da própria leitura teológica do judaísmo, a ideia de você ter um Estado nesse, né, não era o objetivo do judaísmo, não é esse, mas nessas últimas décadas do século XIX, nas primeiras décadas do século XX, essa ideologia vai crescendo. E ela vai crescendo e vai dominando o pensamento judeu, né, de intelectuais judeus e de instituições judaicas ao redor do mundo, até que aí, de fato, o nazismo cria um fato, né, um fato histórico que é incontestável, que é o genocídio, que é desde sempre, já desde aquele momento, instrumentalizado para afirmar a centralidade, né, exclusiva do pensamento sionista. Então, neste momento, o sionismo se estabelece, portanto, como a autodeterminação dos povos, dos judeus, né? E não como uma possibilidade de autodeterminação, mas como a autodeterminação dos povos, dos judeus, né? E isso culmina, então, como a gente sabe, com a criação do Estado de Israel em 48, e que do ponto de vista dos palestinos, né, e aí a gente precisa recontar essa história toda a partir do ponto de vista dos palestinos, que isso tudo está acontecendo na Europa. Essa versão que eu contei toda, ela é uma história que está acontecendo do ponto de vista dos europeus, né? Quando a gente vai olhar para a Palestina nesse mesmo momento, o que a gente tem é uma população que se entende como palestina já, né, desde o final do século XIX. Isso fica evidente porque no início do século XX ali, ainda quando o território era controlado pelo Império Otomano, há uma série de ações de resistência, de greves, de manifestações dessa população em relação ao Império Otomano. E com o fim da Primeira Guerra Mundial e a fragmentação do Império Otomano, quando o Império Otomano deixa de existir, na divisão que os europeus sempre fazem do mundo, né? Então, a Europa está sempre dividindo o mundo entre si. O Reino Unido, portanto, ficou com a responsabilidade de controlar o território da Palestina, que é o período do mandato britânico, né? Uhum. E nesse período dessa transição do fim do Império Otomano para o mandato britânico, há uma documentação muito rica, uma documentação histórica, né, muito rica que mostra, né, que evidencia como essa população não apenas já possuía um sentimento próprio, também nacional, de pertencimento nacional e que se reconhecia como palestinos, né, desde daquela época, como também mostra que é, havia uma resposta a essa migração judaica que estava acontecendo desde o fim do século XIX, que ia a cada ano se transformando num problema cada vez maior para essas pessoas. Uhum. No final do século XIX, essa migração ela não era necessariamente entendida como um problema, né? Porque é preciso que se diga que sempre houve uma convivência entre judeus e muçulmanos e cristãos na Palestina, né? E aí a gente volta então para aquele mito, primeiro, de que esse conflito é milenar. Ele não é um conflito milenar, né? Você tem episódios ao longo da história de conflito
que acontecem naquele território, conflitos que são grandes conflitos, né? Talvez um dos mais conhecidos sejam as Cruzadas, por exemplo, né? Então você tem esses grandes conflitos, mas eles não são perenes, né? Na verdade, o que é perene naquele momento, o que é perene na história da Palestina é a convivência entre povos. Isso é perene. Então você tem uma convivência entre povos de diferentes religiões, de diferentes pertencimentos étnicos, inclusive, né? Com episódios de conflito, episódios que são, eu não vou dizer naturais, porque como historiador nada é natural, né? Eu não posso aqui falar, senão os historiadores vão brigar comigo. Nada é natural na história, mas episódios de conflito que são esperados que aconteçam quando você tem grupos humanos de diferentes cosmovisões, de diferentes hábitos e culturas e valores habitando o mesmo espaço. Mas a verdade é que a convivência entre os povos na Palestina sempre foi uma convivência que, do ponto de vista do que é perene, né, é harmoniosa, baseada em trocas comerciais, em relações de afeto, de casamento, de amizade, né, e com episódios de conflito. O que muda completamente a partir da virada do século XIX para o início do século XX, quando essa migração de judeus que são financiados pelas as entidades sionistas, né, passa a ser um processo cada vez maior e descontrolado, né? Mas, de fato, a situação de violência que a gente conhece, ela é instaurada com a Nakba. E aí, o que que é a Nakba? A Nakba é a palavra que define a criação do Estado de Israel. Em Israel, você vai ouvir as pessoas se referindo a 1948 como a independência de Israel, né? E os palestinos chamam esse mesmo evento de Nakba. Nakba em árabe significa catástrofe. Então, Uhum. o que que significa isso? Significa que o Estado de Israel foi criado como Estado nacional a partir de um processo de expulsão, de assassinato em massa, de limpeza étnica, né, e de aprisionamento de pessoas. Um aprisionamento massivo, criação de campos, né, de refugiados, de deslocados, que na verdade são prisões. Campos de refugiados são, né, Gaza, por exemplo, é um território que é resultado, né, a faixa de Gaza é resultado imediato das expulsões de 48, de 1948. Isso significou, na prática, o assassinato de mais de 15 mil pessoas só naquele ano, né, em 48, e a expulsão de 750 mil pessoas das suas casas, das suas aldeias, né, dos seus lares. E é nesse momento que muitos dos campos de refugiados que existem na faixa de Gaza, por exemplo, foram criados. Uhum. Então, quando a gente conta essa história do ponto de vista dos palestinos, né, a gente percebe que é uma história de crescente violência e pautada em critérios raciais, fortemente pautada em critérios raciais, porque boa parte, né, a maior parte dessas pessoas que estão indo para a Palestina na condição de colonos, né, de ocupantes daquele território, são pessoas oriundas da Europa, são judeus europeus, né, que não têm nenhum passado Nada. naquele território. Né? E isso se manifesta de diferentes formas. Então, acho que os dois primeiros mitos para a gente desconstruir é esse, de que é uma história complexa e de que é uma história milenar. Complexa, de alguma forma, toda história é complexa, né? Todo fato histórico ele tem as suas complexidades, as suas particularidades. A Palestina, né? O que acontece em Israel, na Palestina, não há nada de especialmente complexo, né? Uhum. É uma ocupação colonial, como tantas outras que a gente viu, né? É um colonialismo de ocupação em que você tem um volume gigantesco de pessoas que chegam num território para ocupar esse território, um território que já é habitado, onde já existem pessoas vivendo nesse território,
E isso só pode acontecer a partir da expulsão e do assassinato em massa, né, da limpeza étnica. Então é uma história que é relativamente fácil de ser percebida, como você, ao chegar lá e, e percebeu sinais, né, sintomas dessa história que são evidentes para qualquer pessoa, e não é uma história milenar. É uma história que a gente dá, assim, duas páginas na história, a gente já chega nela, não precisa ir lá no início, né, na história. Muito bacana, assim, até de entender. Teve vários fatores que você trouxe ali que eu não conhecia. Por mais que eu tenha pesquisado, é isso. Se a gente não faz um movimento de ir buscar, 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 a gente não é complexo, mas a gente não chega muitas vezes a essa informação. E eu fiquei pensando até hoje, quando eu li o livro do Breno, lá atrás, para entender o sionismo, o que eu entendi que ele trouxe é que esse movimento começou primeiro com esses grupos sionistas que bancavam, sei lá, compra um terreno aqui, uma casa lá e tal, e você vai virando a maioria naquele lugar, né? Assim você vai dominando. E depois, quando você já está equiparado mais ou menos com o volume de palestinos, muçulmanos, aí você começa a expulsar. E esse movimento sionista hoje, se a gente trouxer agora para a história atual, né, o que a gente tem visto que está acontecendo agora em Gaza, e não só em Gaza, na Cisjordânia também, que é importante lembrar que isso por Israel é tido como um evento de autodefesa, né, depois de um evento que aconteceu. Mas se a gente olhar com um pouquinho de crítica, assim, né, pensamento crítico, você já vai perceber que essa narrativa cai por terra, porque se eu estou atrás de um grupo específico, eu não preciso primeiro matar uma população, né? A gente tem números exorbitantes de crianças, que é o alvo principal, crianças e mulheres. E aí você começa a pensar, por que mulheres e crianças? Talvez porque se eu elimino esse grupo, eu não tenho, a longo prazo, eu não terei mais descendentes de palestinos, né? E por que atacar então a Cisjordânia, se a gente está falando de um grupo específico de Gaza, né? Então, a gente sabe que essas narrativas chegam para nós, são distorcidas, infelizmente, até eu vou trazer um exemplo claro de como a desinformação ela é prejudicial. Esses dias eu recebi um relato de um professor que foi em uma igreja, não sei dizer qual igreja, acompanhando a namorada, e de repente o pastor, não sei, orador, enfim, levantou a bandeira de Israel. E as pessoas levantaram a bandeirinha de Israel. Ou seja, elas não têm nem consciência do que elas estão falando, do que elas estão defendendo, né? Exatamente porque a gente recebe conteúdos da mídia tradicional que vem distorcido e que, infelizmente, o sionismo está por toda parte, né? Nas universidades, enfim. Então, isso faz com que a maioria das pessoas tenha uma interpretação muito equivocada do que está acontecendo e defenda o lado errado, né? É, é, é pensar que a caracterização da questão palestina, né, a partir da perspectiva do colonialismo, que é muito importante que a gente veja dessa forma, porque isso enquadra, esse é um enquadramento que ele faz toda a Uhum. diferença, né? Ele faz toda a diferença, por exemplo, porque ele já nos permite evitar uma coisa que é muito constante, até nas pessoas mais, nas boas intenções, né, digamos assim, embora diga o ditado que de boas intenções o inferno tá cheio, né, mas mesmo em pessoas que têm boas intenções, é uma coisa muito recorrente, falsas simetrias, né, criar uma ideia de dois lados, né? Ah, existem dois lados. Os dois lados estão errados, ou algo nesse sentido, né? Que a gente ouve por aí. Então, o enquadramento dessa questão como uma questão colonial, ela já evita que a gente caia nessa armadilha das falsas simetrias. Porque não existem dois lados. Existe um lado que é um lado colonial, que coloniza, existe o lado do colonizador, e existe o lado de uma população que está sob regime colonial. Para a gente, às vezes, é difícil encarar dessa forma, eu entendo, porque a gente aprende que o colonialismo é uma coisa do passado. A gente estuda a colonização como algo do nosso passado. Por exemplo, né? O Brasil foi colonizado.
né? Então, e nós nos tornamos independentes em 1822, aí nasceu o Brasil. Ou quando a gente fala de África, a gente pensa, a África foi o continente africano foi colonizado. Isso também é uma coisa do passado, porque nos anos 60 a maior parte dos países africanos se tornaram independentes. Então a gente aprendeu a olhar para a colonização e para o colonialismo como uma coisa antiga. Só que tem o que acontece na Palestina é um exemplo clássico de colonialismo. E a gente muitas vezes tem dificuldade de reconhecer isso, embora seja muito evidente, né? Uhum. Então, acho que essa é uma coisa importante, esse enquadramento, porque ele permite a gente evitar essas armadilhas, né? E depois a gente pode até retomar isso um pouco mais para frente, se você achar que faz sentido pensar essa questão das resistências, das formas de resistência a isso, e como que a gente lê isso e como que isso é comunicado. Mas o que eu ia dizer é que, como esse enquadramento do colonialismo também nos permite entender que esse Estado, para ele existir, toda experiência colonial, para ela existir e se manter, ela depende de dois fatores, que são dois fatores que a gente reconhece ao longo da história. Um deles é a violência. A violência, ela é um fundamento da experiência colonial. Você vai estudar a colonização ao longo da história, você vai ver que ela é sempre baseada na violência, na escravização, na exploração, né, enfim, uma série de situações que tem a ver com a coerção. Ela se dá pela força, ela se dá pela guerra, pela invasão. Mas nenhuma experiência colonial sobreviveu ao longo da história apenas por meio da força. Ela precisou também criar um tipo de dominação que se dá numa outra instância, que é a instância da psique, a instância do conteúdo mental, né, da narrativa, do discurso. Então, isso também é facilmente, a gente percebe isso facilmente ao longo da história, né? A conversão religiosa das populações nativas dos territórios que foram dominados, né? Isso é um tipo de dominação, é uma forma de você mudar a cosmovisão das pessoas, né? Então, a conversão forçada é um exemplo disso, mas também o domínio do discurso oficial, né? Então, o sionismo, ele, como toda ideologia colonial e racial, né, sabe que para se manter precisa da naturalização, precisa da normalização. Que aquela situação que está operando na força, por meio da força, da violência, ela precisa ser normalizada, ela precisa ser naturalizada. E não invariavelmente, para isso, se cria, né, uma perspectiva oficial da história que é difundida, que é divulgada, né? Então, vamos pensar no século XIX, no início do processo de ocupação colonial, e na partilha da África, por exemplo, né, e da ocupação dos territórios africanos. Você tinha um filósofo muito importante para o pensamento filosófico ocidental, que é o Hegel, né? O Hegel escreve uma passagem que é muito importante da sua filosofia da história, que é a ideia de que não há história na África. A África é um continente sem história, Uhum. né? E por que que ele define isso? Ele diz que história, né, a definição de história para o Hegel é o movimento, é a mudança, né, que é aquela ideia da dialética. Então, o motor da história é a mudança. E ele identifica que na Europa há mudanças, há um movimento na história, as coisas elas se desenvolvem e progridem. E quando ele olha para o continente africano, ele diz que não há mudança em África, que as civilizações, né, ele não usava civilizações, né, que as tribos africanas eram tribos que viviam numa inércia, né? Uhum. Elas estavam paradas no tempo. Uhum. E isso significava, portanto, que elas não tinham história. O que que esse pensamento, o que que a gente deduz desse pensamento? A gente deduz desse pensamento, portanto, que a invasão desse território e a expulsão das pessoas, ou a escravização das pessoas, ou a conversão das pessoas, é legitimada pela ideia do progresso.
né, do desenvolvimento. Porque se essas pessoas não têm história, então a gente vai levar a história para elas. Né? Uhum, Nós que temos a história, nós vamos levar. Esse pensamento, ele foi um pensamento fundante da historiografia, né, do pensamento histórico uhum, ocidental. Então, uhum, a parte da história que a gente aprende nas escolas até hoje está vinculado a essa lógica, a esse pensamento, que é um pensamento baseado em teorias racialistas, né, de uma perspectiva eurocêntrica de mundo, e que justificou a invasão e a ocupação desse território. Com o sionismo não é diferente, porque o uhum, sionismo também é uma ideologia colonial. Então, se cria, né, várias narrativas e várias histórias, várias perspectivas para naturalizar e normalizar a ocupação colonial da Palestina. Qual que é a primeira delas? A primeira delas é uma frase que muito famosa no pensamento sionista, que é: nós vamos dar uma terra, uma terra sem povo para um povo sem terra. Então, os judeus seriam um povo sem terra, que também é mentira, né? uhum, E a Palestina é uma terra sem povo, o que é absolutamente mentira. Então, essa ideia, por exemplo, ela foi uma ideia que foi difundida. A gente vê ainda hoje pessoas que não conhecem a história, não têm essa proximidade, que reproduzem ainda algo nesse sentido, né? Mas muitas outras ideias falsas foram criadas. Há um processo de falseamento do discurso histórico, né? Que é feito para justificar. E qual que é a questão? A questão é que esse processo ideológico de apagamento, de revitimização constante, né? De entendimento de que há... Ó, um outro mito, né, que a gente ouve, esse você já deve ter ouvido, que Israel desenvolveu tecnologias agrícolas gigantescas, né, para uhum, aquele território que era um deserto, né? Eles falam assim, não, aquela região era uma região seca, árida, desértica, e Israel levou tecnologias ali de fertilização do solo, transformou aquilo tudo em pastos abundantes, né? Isso é mentira. uhum, Sim, isso é a palavra que define isso, simples, é mentira. Quando a gente olha para os documentos históricos, a gente vai ver que a região do Levante, né, uhum, sempre foi, que é hoje Líbano, um pedaço da Síria, a Palestina. Essa região é uma região que ela sempre foi fértil, né? Em função das suas características, e muito cobiçada. Em vários momentos do mundo, a gente vê citações em relação a esse território como um território central, né, um território de importância muito grande para as transações comerciais, para as rotas comerciais, e fértil, né? Essa região ela está próxima ali no Oriente Médio do surgimento da civilização humana, né? Dos reinos mesopotâmicos, da região dos rios, dos grandes rios, né? E não foi Israel que levou isso. Né? Muito antes da criação de Israel, você já tinha grandes fluxos comerciais ali de laranja, de azeitona, de limão, né, de frutas cítricas. Então, assim, não tem nenhum tipo de desenvolvimento que Israel levou, mas essa história ela é criada para justificar o quê? Para normalizar a existência desse Estado, uhum, justamente. E as instituições sionistas, elas cumprem um papel muito importante na criação dessas teorias todas, né? Porque elas sequestraram as identidades judaicas. Acho que isso também é uma coisa importante de dizer. São isso, muitos assuntos, né? Eu vou é abrindo muito, várias. mas esse ponto eu achei interessante. O sionismo ele foi ao longo do tempo se transformando na única, né? Como se ela espelhasse a identidade judaica, como se existisse uma identidade judaica. Então, ela, de alguma forma, sequestrou as identidades judaicas, e isso significou, em grande parte, também o sequestro das instituições judaicas. Então, no Uhum, Brasil, por exemplo, você tem, na história do judaísmo no Brasil, você tem importantes instituições que foram criadas por judeus de esquerda, judeus antisionistas, uhum, né?
Você tem instituições que tiveram um papel fundamental nas resistências à ditadura militar, né? E que cultivaram um pensamento progressista, um pensamento de esquerda, que é esse pensamento, esse pensamento que é voltado para a liberdade, para a igualdade, o pensamento humanista, ele, isso tudo são características do pensamento judeu ao longo da história. O judaísmo é uma experiência ética, religiosa, né, pautada na ideia do convívio, na ideia do diálogo, na ideia da reflexão, do pensamento. Então, nós temos, né, os principais intelectuais do pensamento ocidental, pessoas que eu leio, que são minhas referências, nós todos, né, Walter Benjamin, Freud, próprio Marx, né, todos com uma relação muito particular também com a sua própria judeidade, com o pensamento judaico, mas são intelectuais judeus que são a base do pensamento humanista, né? Sei lá, pensar Spinoza, que é uma figura assim absolutamente sublime do ponto de vista do pensamento, uma figura fundamental. Ou seja, é, esse pensamento ele sustentou a criação de instituições que são muito importantes na história do Brasil. Mas quando você olha hoje para as instituições judaicas no Brasil, a gente não reconhece isso. A gente não vê esse legado, né? Esse legado ele foi se perdendo ao longo do tempo. Por quê? Porque o sionismo foi sequestrando essas identidades, ocupando os espaços, e o nome disso é o lobby. Existe um nome para isso, é o lobby sionista, né? Que não tem nada que ver com aquela ideia de um grupo de judeus ricos e poderosos que estão sentados numa mesa dominando o mundo, né? Não é isso. Que isso é um pensamento também muito vinculado ao antissemitismo, ao ódio antijudeu. Não é disso que a gente está falando. Mas existe um fato: Israel é um Estado que é financiado pelas grandes potências mundiais desde a sua criação, primeiro pelo Império Britânico e depois pelos Estados Unidos. É um Estado onde moram, né, famílias que têm vínculos com diferentes lugares do mundo, né? E é um estado cujos nacionais desse estado, ou parte deles, tem uma relação quase intrínseca com órgãos de comunicação, com instituições culturais, né? Então, essa narrativa que normaliza e naturaliza, ela vai ser espalhada para o mundo, porque o mundo precisa naturalizar, né? A perspectiva é. Então, tudo isso para dizer que o colonialismo ele depende do uso da força, mas da violência, mas ele também depende desse tipo de situação, que é a naturalização, é a normalização. Então, quando a gente liga a televisão hoje, eu não assisto mais TV já faz muitos anos, né? Mas não é a experiência da maior parte da população brasileira. Então, quando a gente liga a televisão, que a gente vê, né? A gente vê notícias, a gente vê a situação sendo reportada a partir da naturalização e da normalização de um Estado colonial. É como se a gente tivesse no século, sei lá, no século XVII, né? E tivesse. Não, vamos pensar um exemplo concreto. No Brasil, do final do século, do início do século XIX, lá em 1835, né? A revolta dos malês em Salvador, né? Dos escravizados. E aí a gente ligasse a televisão, naquele momento, a gente veria o seguinte, iam falar assim, olha, houve um atentado terrorista de escravizados, né? Que atacaram ou estavam se organizando, planejando um ataque contra as pessoas brancas e contra escravizadores, que é um ataque terrorista, né? Para nós hoje isso parece absurdo. Não é absurdo? Não seria absurdo esse tipo de notícia, né? Por quê? Porque a gente reconhece que há uma relação desigual.
A gente reconhece que os escravizados durante o período de existência da escravidão, lá pensar a Revolução no Haiti, por exemplo, a gente olha para aquilo e a gente reconhece a legitimidade daquilo, né? Uhum. Mas hoje o que a gente vê, quando a gente liga a TV, é a naturalização, a normalização, né, de um processo que é um processo colonial, né? Então a Uhum. existência de Israel ela é inquestionada. Você não pode colocar sob questão essa existência, porque isso significaria, desse ponto de vista, que você está defendendo o extermínio de judeus, que você está sendo antissemita, né? Que você está, que é justamente reflexo dessa teia, dessa armadilha discursiva, ideológica que vai, né, foi sendo construída ao longo dessas décadas todas para justificar. Agora, eu queria só dizer uma última coisa em relação a esse tópico. On- na semana, no começo dessa semana, um colega meu, historiador também, o Gabriel, publicou um texto do Clóvis Moura. O Ai, Clóvis Moura foi um intelectual fundamental do brasileiro, do pensamento social brasileiro, né? O Clóvis Moura foi militante, um militante comunista, um intelectual marxista, uma figura fundamental do movimento negro, um intelectual orgânico do movimento negro brasileiro, que dedicou a vida inteira ao tema das relações raciais no pós-abolição, às insurreições, às revoltas, né, negras no Brasil. E o Gabriel, então, que é um historiador que estuda o Clóvis Moura, né, no programa de pós-graduação em História Econômica da USP, ele recuperou um texto do Clóvis Moura de 1982, né, um pouco depois da invasão de Israel ao Líbano, uhum. né, que foi uma coisa assim, um massacre terrível, né, matou centenas de milhares de pessoas, crianças, mulheres, né? E o Clóvis Moura escreve então esse texto e ele abre o texto, esse texto de 1982, dizendo o seguinte: se eu tivesse que dizer qual é a diferença entre um soldado do Hitler, da SS do Hitler, e um soldado israelense, qual é a diferença? Eu diria que o soldado da SS era um genocida e o soldado israelense é um genocida. Essa é a única diferença. É uma diferença do Uhum. tempo em que isso acontece. E é, ele escreveu isso, Thaisa, em 1982. Eu fico até arrepiado de falar isso, porque é 1982. Não tinha Hamas ainda. Pois é. O Hamas é um grupo que foi criado em 1987. Não tinha Hamas. Ele já não só estava definindo a ação de Israel no Líbano como genocídio, Uhum. né, como estava denunciando essa ação e convocando as nações democráticas a se posicionarem, né? Ele, numa outra passagem do texto, ele diz isso. É preciso que as nações parem Israel. Não há, né, a ação sanguinária de Israel não há paralelo na história. Ele escreve isso. Pensar É que isso em muito, 1982 é muito é muito assustador É pensar. muito triste ler esse texto, e o Gabriel fala disso na apresentação que ele escreveu para a republicação desse texto. É muito triste a gente se deparar com a atualidade desse texto, né? Uhum. Porque não é uma história que começou no 7 de outubro, não é uma história que começou com a criação do Hamas em 87. Não é uma história que começou em 82 com o texto do Clóvis Moura. Essa é uma história em 48, com a criação do Estado de Israel. Hannah Arendt e Albert Einstein já estavam assinando uma carta, né, Uhum. dizendo que eles identificavam uma semelhança entre a ação dos grupos terroristas sionistas que estavam lá expulsando e matando os palestinos, né, com a ação do nazismo, que era recente, né, poucos anos atrás, né, quando eles escrevem. Então, não identificar, não enxergar isso, ou é ignorância,
né? Uhum, E aí eu acho que o seu trabalho é muito importante porque você convoca isso, né? A ideia que você explicou no começo, essa ideia de uma filosofia do eu, do conhecimento, isso é importante para a gente se libertar dessas amarras todas ideológicas, né? E libertar o nosso pensamento, ter uma mente livre, um pensamento livre. uhum, Então, não reconhecer isso, ou é ignorância, ou é mau caráter mesmo, né? Um pensamento de dominação, é racismo, é um sentimento de ódio, né? Que foi cultivado, que foi criado. Essa associação dos evangélicos, dos conservadores com o Estado de Israel é uma outra expressão disso, é uma expressão de como isso está tão vivo ainda na nossa realidade, né? Então, eu acho que é um pouco por aí. Eu falo demais, né? Olha, já são. não, não, nossa, maravilhoso, porque você trouxe tantos pontos, assim, eu estava pensando aqui, quando você trouxe o exemplo, né, desse grupo de africanos escravos, enfim, na Bahia, né, que você trouxe, Uhum. e que eles foram, se a gente fosse trazer para hoje, eles seriam os terroristas que estavam lá atacando os brancos e tudo mais. Só que quando a gente olha para a história, e de fato o que nós aprendemos na escola é muito distante do que de fato aconteceu, existe toda uma distorção também, uma narrativa, e que agora eu estou conhecendo, por sinal estou fazendo uma pós-graduação que é Repensando o Brasil, História, Política e Sociedade, uma coisa assim, para poder entender, porque é algo que eu não tinha conhecimento, mas se a gente for pensar, lá atrás isso aconteceu, não tinha essa globalização, não tinha como nós sabermos. Então a gente levou anos para poder olhar, analisar e entender o que aconteceu, entender que um grupo que é oprimido chega um momento que você precisa fazer algum movimento. Não dá para gerações e gerações e gerações, né, aceitarem esse tipo de tortura, enfim. Mas hoje não, a gente assiste em tempo real. E ainda assim a gente vê a naturalização bom, várias pessoas do próprio governo do Netanyahu, enfim, falam com uma naturalidade sobre o que está fazendo. E é incrível como as pessoas assimilam isso como se fosse algo ok, né? Como você falou, né? Ou é ignorância ou realmente é mau caráter, porque independente de qual grupo está sendo oprimido, qualquer uma das ações de Israel deveria ser repudiada de imediato. E ela ganha um corpo diferente e as pessoas recebem isso como se fosse ok. É isso mesmo, né? E aí, exatamente, quem é o grupo terrorista, digamos assim, é o Estado de Israel quando você vê as ações que ele toma contra os palestinos, não só palestinos, né? Não Uhum. só em Gaza, né? Líbano e tudo mais. Mas ao contrário, a gente faz a leitura de que aquele grupo que é oprimido, que sofre durante anos, que vê várias gerações sofrendo com aquilo, quando ela resolve se defender, então esse é o grupo que a gente precisa combater. E isso é muito forte porque tá. As pessoas não. Se você toca nesse assunto, elas já ficam, como assim? Você Uhum. defende o Hamas? Não, pera lá, vamos entender. Né? É, Assim como essa hoje questão. eu vou contra o que aconteceu aqui no Brasil, a escravização e tudo mais. Mas é isso que está acontecendo, só que em tempo real. E as pessoas ficam, né? É, exatamente. Essa é uma discussão importante, né, de ser feita. A gente criar um enquadramento histórico e entender a ação do Hamas no 7 de outubro, e entender o contexto em que aquela ação acontece, né? Isso não quer dizer que a gente tenha que concordar com essa ação Exato. ou que a gente entenda que o projeto que o Hamas apresenta para os palestinos seja o melhor projeto. Na verdade, eu acho que essa nem é uma discussão, o projeto que o Hamas apresenta para os palestinos nem é uma discussão que nos cabe, Uhum. né? Porque se a gente defende o direito de autodeterminação dos palestinos, e eu acho que a gente defende, né? As pessoas precisam defender, a ONU defende o direito de autodeterminação dos palestinos, essa é uma discussão que cabe aos palestinos. Qual vai ser o melhor projeto para a Palestina?
Não sou eu, nem você, nem qualquer outra pessoa que não vive naquele território ou que não viva na diáspora, né, que é a maior diáspora contemporânea é a dos palestinos, né, que vai discutir isso. Essa é uma discussão que cabe aos palestinos. Agora, o que que é preciso saber? O que que nos cabe, né? Saber que os palestinos, sob dominação colonial, resistiram a essa dominação de todas as formas, de todas. Pacificamente, acreditaram no diálogo, acreditaram numa resolução pacífica, defenderam durante muito tempo, né, a solução de dois estados. Então você tem lideranças palestinas importantíssimas que durante muito tempo eles defenderam a solução dos dois estados, que é talvez a saída, é, uma saída que equilibra o sionismo, né, que naturaliza o sionismo e ainda assim assegura a soberania palestina. Mas nada disso valeu. Israel jogou tudo isso no lixo ao longo da história inteira, né? As resistências pacíficas, veja, Hassan Kanafani, que inclusive aproveitando para fazer as, como que fala, as propagandas, Isso. Hassan Kanafani foi um dos principais autores palestinos, né, da literatura palestina. A editora Tabla, aqui no Brasil, publica Hassan Kanafani, né, que são as quatro novelas que a Tabla publicou aqui no Brasil, com traduções excelentes, né? São textos que são, assim, de uma qualidade literária. Isso aqui é um patrimônio literário humano. O mais conhecido talvez seja o Homens ao Sol, né? Que é Uhum. uma novela. Hassan Kanafani, ele foi um escritor palestino que ficou conhecido, que entrou para a história como o soldado que nunca pegou em armas. Porque Uhum. a arma dele era a pena, né? Era a caneta. Aham. Ele era um combatente das palavras, né? Ele promovia um sentimento de resistência, né? E de pertencimento, de identidade por meio da sua literatura. Ele debatia essas questões por meio da literatura. E isso é uma forma pacífica de resistência, concorda? Você Concordo. concorda que você escrever um texto, né? Isso é pacífico. Você está ali discutindo ideias, pensando possibilidades, registrando passagens da história, né, etc. O que que acontece? Hassan Kanafani foi assassinado numa ação terrorista do Estado de Israel, da Mossad, que é a inteligência israelense, né, com 36 anos, né? No- e não só isso, ele foi assassinado com a sobrinha dele, que era uma garota, se não me engano, tinha 11 anos, né? Numa bomba que foi colocada no carro, Uhum. né? Ele estava em Beirute, inclusive, ele estava no Líbano, né? Uhum. E, e a gente pode falar de uma série de outros exemplos de resistências pacíficas, né? Aqui no Gaza no Coração, há um texto do Tiago Ávila, Uhum. que eu acho que é muito importante esse texto, né? Além do Tiago ser um comunicador, uma figura pública que está aí fazendo um papel muito importante, mas o Tiago ele escreve o texto aqui que chama A Não Violência que Ninguém Vê, né? Que está Uhum. aqui no Gaza no Coração. Ele lista aqui nesse texto uma série de exemplos de resistências pacíficas, né, de ações pacíficas do Estado de Israel ao longo da história, desculpa, dos palestinos ao longo da história, né? Então a Grande Marcha do Retorno em 2018 era um ato pacífico, né? A Flotilha da Liberdade que existe desde 2008 Uhum. é um ato pacífico, né? A ação do BDS, Boicote, Desinvestimento e Sanções, é um ato pacífico, né? Você tinha ali militantes, ativistas como a Rachel Corrie,
que era uma militante de resistência não violenta, né, inspirada muito nos atos da não violência, de uma comunicação não violenta, né, que foi assassinada por Israel. Você tem uma série a própria ideia do sumud, né, do conceito de sumud, que é difícil traduzir, é uma palavra intraduzível, mas é algo como uma resiliência, uma resistência com uma esperança, uma ideia de cultivo da esperança, né? Uhum. Aqui no Gaza no Coração a gente tem o texto da Rima Wadazara, que está aqui, inclusive, eu acho, assistindo a gente, que é uma terapeuta, uma psicóloga brasileira libanesa que traduziu o livro da doutora Samar, que chama Sumud em Tempos de Genocídio, Uhum. né, que foi publicado ano passado pela editora Tabla, que é este livro aqui, né, Sumud em Tempos de Genocídio. Foi traduzido pela Rima, e a Rima também tem um capítulo aqui no Gaza no Coração sobre o conceito de Sumud, que são exemplos de formas de resistência pacífica. Qual que é a resposta de Israel a essas resistências pacíficas? É a violência, Uhum. né? Nenhuma dessas, os acordos todos, os acordos de Oslo, todos os exemplos históricos. Então, é muito complicado quando a gente julga, então, o direito reconhecido de um povo de resistir, né, de pegar Uhum. em armas e resistir. Esse que é um direito assegurado pela ONU, Sim. né? Esse é um direito assegurado pela ONU. É muito complicado quando a gente define esse direito como terrorismo, né? Uhum. Porque isso significa que a gente está naturalizando a violência que esse povo vive. E aí, não é que a gente concorde, não é que eu não gostaria que o 7 de outubro tivesse acontecido, Sim. né? É terrível ver as cenas do 7 de outubro. Não, não são imagens fáceis de serem vistas, elas são imagens aterradoras, né? A ação do Hamas no sul de Israel. Eu gostaria que aquilo não tivesse acontecido, mas aquilo aconteceu porque existe uma coisa chamada colonialismo. Aquilo está na conta do Estado colonial, né? A, a base, o responsável de origem daquilo é a criação de um Estado colonial, racial, baseado no apartheid, que, para existir, expulsou 750 mil pessoas das suas casas, depois 250 mil em 1967, mais 250 mil pessoas foram deslocadas, expulsas, sem contar um número constante de morte, de assassinato, de prisões ilegais, as chamadas prisões administrativas, um muro que separa essa população, que impede essa população de ter acesso a recursos básicos, como água, por exemplo, né? A separação de famílias, a morte de jovens palestinos na Cisjordânia, né? As cenas horrorosas que a gente vê no filme Northern, que ganhou agora o Oscar de melhor documentário. Aquilo foi gravado anos antes do Sim. 7 de outubro, né? E aquilo estava acontecendo antes do 7 de outubro. Então, o 7 de outubro é resultado disso tudo. É Uhum. isso tudo, né? Então, eu acho que tem esse enquadramento, ele é importante porque ele é definidor. Eu vejo setores do progressismo brasileiro, pessoas que são progressistas, pessoas que defendem valores como a democracia, etc., que se recusam a fazer essa discussão, né, de caracterizar o Estado de Israel como um Estado colonial, que dizem que são contra o regime de Netanyahu, né, que dizem que são contra o conservadorismo, como se é, essa história toda só tivesse acontecido com governos conservadores. Pois é. Israel foi governado por partidos de direita, partidos de esquerda, liberais, conservadores, extrema-direita. Em nenhum momento da história de Israel foi diferente. Em nenhum momento.
Fiquem atentos aí a um lançamento que vai acontecer pela Editora Elefante nos próximos meses, que é um livro, nem sei se eu podia falar isso, mas também Pode. agora já Ah, estou bom, falando. não sei, É. você. Se o meu editor souber disso, depois ele espero que não brigue comigo. Mas em breve vai sair um livro pela Editora Elefante é uma antologia de textos de um jornalista israelense Uhum, chamado Gideon Levi, né? Que escreve há décadas no Haaretz, que é um jornal israelense. E o Gideon, ele cobriu, é o único jornalista em Israel que cobre Gaza desde sempre, né? Então, ele escreve desde os anos 80 sobre Gaza, né? uhum, Sobre as situações que acontecem em Gaza. E ele tem uma perspectiva, vale muito a pena quando o livro sair, vocês terem contato com esse livro, porque ele defende de forma muito contundente essa perspectiva que eu estou trazendo aqui, que uhum, nunca houve um governo em Israel que agiu diferente. Nunca houve. Você tem pessoas menos piores, é verdade. Você teve lideranças israelenses que pareciam, agiam, né, de uma forma menos pior do que a gente vê o Netanyahu agindo. Mas isso não significa que o projeto era outro, né? uhum. Porque Esse ao projeto longo, desde o início, ele exatamente. é estruturante, porque ele é o que ele fundamenta a existência desse Estado. Não existe, não tem como esse Estado existir de outra forma. Não tem como reformar, não tem como você reformar o colonial, uma ocupação colonial. Não tem como você melhorar ela. É Uhum. uma Não, não ocupação existe. colonial, Ela tem que né? acabar. Ela tem que acabar, é assim que acontece, é assim que foi. E é assim que vai ser, porque não vai durar para sempre. Israel vai deixar de existir, porque nenhum império colonial, nenhuma ocupação colonial, nenhuma experiência de colonização durou para sempre. E não vai ser diferente com Israel, né? O que não quer dizer que as pessoas que vivem lá, né, vão ser mortas, expulsas, jogadas. A gente gostaria que não fosse isso. E para que isso não acontecesse, inclusive, o próprio Gideon defende muito isso, era fundamental e necessário que esse estado de apartheid, de um estado racial, de apartheid, deixe de existir. Porque é isso que vai trazer segurança para as pessoas que E estão lá, volte a ser o que era né? antes, a E convivência volte pacífica. que ser o que era antes, né? Um estado que pode ser um estado binacional, um estado plurinacional, um estado laico que assegure. Eu acho que grande parte de nós concorda que a melhor saída seria hoje, né? Um estado democrático, laico, que assegurasse a existência de todas as pessoas que estão lá, né? Uhum. E não um Estado que é baseado no apartheid, na expulsão e na limpeza étnica. Então, as resistências armadas, que são um direito reconhecido pela ONU, elas são legítimas. É difícil de dizer isso. Eu sei que é difícil, né? Mas elas são legítimas. Um povo que está encurralado há décadas, né, num espaço de 300 quilômetros quadrados, que é a faixa de Gaza, que em termos de diâmetro, de largura, são 10 quilômetros. Sim. Imagina isso. É uma coisa, né? É a maior prisão, é uma prisão a céu aberto, Gaza, né? Essas pessoas, elas têm o direito, e é legítimo que elas resistam a, a, a tudo que elas vivem cotidianamente, a toda a violência. Inclusive porque a linguagem que o Estado de Israel, a única linguagem do Estado de Israel, sempre foi a violência. Uhum. Então você não pode cobrar de quem está sendo oprimido por esse Estado uma outra linguagem. Eu vejo às vezes um discurso, porque a gente defende a paz, a coexistência, a convivência. Isso de uma hipocrisia tamanha. É de uma hipocrisia tamanha, como se os palestinos nunca tivessem dialogado, nunca tivessem desejado coexistir. Isso nunca foi levado a sério.
Esse direito nunca foi dado aos palestinos, Inclusive né? agora, né? E As inclusive negociações. agora. Então você pensa, é, é, não gostaria que o 7 de outubro tivesse acontecido, mas ele aconteceu como resultado, como decorrência de uma história que é terrível, né? De uma história que está aí destruindo a vida, o futuro dos palestinos há tantas décadas, né? E eu acho que basta, Thaisa, uma aproximação um pouco mais humana a isso, sabe? Eu acho que todas as pessoas têm condições de reconhecer isso. Eu não acredito, eu não quero acreditar que as pessoas não são capazes de reconhecer isso, né? Eu acho que quando a gente fez o Gaza no Coração o próprio título já vai diz um pouco isso, né? Que aqui tem um conjunto de informações, de dados, de textos, de pensamentos e tal que expressam isso, que ampliam o repertório de quem está lendo sobre essa Uhum, história. Mas este outro livro aqui que a gente fez, que é o Diários de Gaza, né? Que também foi traduzido pela Rima, foi organizado a versão árabe dele foi organizada pelo Atef Abu Saif e o Abdel Salam Attari, que são dois palestinos. O Atef foi ministro da Cultura na Palestina e uhum, nós organizamos junto com eles a versão brasileira. Eu fiz a organização da versão brasileira. São textos que foram escritos a partir de outubro de 2023 por palestinos que estão em Gaza. Algumas dessas pessoas foram martirizadas, já foram assassinadas, acho né? até difícil, E aqui né, de a gente pensar nisso, assim. é muito difícil. Eu e a Rima, como quando a gente ela estava traduzindo e eu editando, a gente ia. Foi muito difícil editar esse livro, né? Porque ele foi editado no calor do momento, né? Dos acontecimentos, assim. A gente lia coisas que a gente falava, nossa, mas isso aqui aconteceu há meses atrás, né? Uhum, Eu acho que é impossível qualquer pessoa ler esse livro e não reconhecer, né, o absurdo dessa história, porque aqui a gente tem um conjunto de histórias, né, tem uma perspectiva que mostra que os palestinos não são os animais humanos que o ministro da Defesa, uhum, o Galan, falou lá no começo, né, de 2023 ao se referir. Então, essa desumanização dos palestinos que serve à normalização do genocídio, quando a gente lê, a gente vai ver que as mulheres palestinas são como as nossas, né? Eu, no caso, que sou um homem cis, né? uhum. As mulheres palestinas são como a minha mãe, são como a minha irmã, né? Tem os problemas como toda mãe tem os medos como toda mulher tem, né? Tem as crianças são como eu fui, como você foi, né? Tem os mesmos sonhos, o mesmo desejo de brincar, de poder estudar, de poder. Quem não é capaz de reconhecer o absurdo que é a história desse garoto que foi fotografado e Nossa, cuja sim. fotografia ganhou o prêmio de fotografia do ano pela World Press, né, pela fantasia, pela fotografia, esse prêmio de fotojornalismo dos mais importantes do mundo. Quando ele percebe que foi amputado e ele pergunta para a mãe dele como que ele vai poder abraçar ela, né? Esse tipo de história, esse tipo a destruição das famílias, você enterrar seus parentes, né? Os jovens que são obrigados a escrever seus próprios testamentos, Uhum. né? Essas são histórias que nos conectam aos palestinos, porque todos nós somos capazes de nos reconhecer ali, de entender que são seres humanos, né? Qualquer pessoa negra que vive nas periferias do Brasil, ao ler as reportagens do Gideon Levy sobre a Cisjordânia, vai reconhecer a violência policial, vai reconhecer a forma desumana com a qual é tratado, né? Então, eu acredito que, nesse caso, as teorias, os estudos, o conhecimento histórico são muito importantes. Eles nos trazem dados, eles nos trazem informações, eles nos trazem
conteúdo, né? Mas nessa altura do campeonato, o meu investimento é na perspectiva palestina. Eu acho que nós todos, diante de um genocídio, nós temos a responsabilidade histórica de difundir as vozes palestinas, né? Não é dar voz a ninguém, que os palestinos têm voz. Uhum, Eles têm voz, eles falam, escrevem, pintam, fazem filmes, produzem música desde sempre. Então, voz os palestinos têm. O nosso papel, eu acho, a 10 mil quilômetros de distância, é difundir essas vozes, é uhum, amplificar essas vozes, é colocar essas vozes numa caixa amplificadora, né? Porque eu acredito que isso sim é capaz de promover um reconhecimento, de uhum. reconhecer que essas pessoas são seres humanos e que a morte de uma pessoa já seria um absurdo, Sim. né? Mais de 50 mil é inaceitável, né? Isso nos números conservadores, né? Uhum. Se a gente É, for. não tem como saber até quem, embaixo dos Não, escombros, enfim, não tem, não tem como chegar a esse número exato. não tem como chegar. E, e, e é isso, nós somos colocados de. A história ela se apresenta para nós todos, Uhum. né? Acho que todo mundo, em algum momento, quando passou pelo nazismo na escola, quando estudou o nazismo na escola, se questionou como que o mundo deixou aquilo acontecer, Pois é. né? A resposta está aqui. A gente está vendo o mundo assistindo um holocausto palestino, assistindo o genocídio palestino transmitido, né? E a gente ainda está enfrentando um debate que é um debate para provar para as pessoas que isso é um genocídio, para dizer que esse Estado é um Estado colonial, para provar para as pessoas que existe um apartheid, para dizer que a resistência armada é um direito dessas pessoas. A gente ainda está nesse nível, né? E a cada minuto que a gente passa discutindo isso, falando isso, mais uma criança é assassinada, mais uma mulher é assassinada, mais um homem, né, que sustenta uma família é assassinado. Então, é inaceitável, né? Inaceitável. E é muito interessante, muito importante isso que você trouxe, porque, veja, o mundo passou a olhar essa questão a partir do movimento que o Hamas fez do ataque. Mas e todos os ataques que aconteceram ao longo dos anos, ninguém buscou, ninguém, porque obviamente que qualquer ação violenta, ela foi provocada por algo, né? Então, o mínimo é a gente buscar compreender o que de fato acontece e ter essa consciência. Eu acho que é bem isso que você falou, né? Que eles têm vozes, mas a gente precisa fazer com que essas vozes cheguem ao maior número de pessoas. E eu sei, recebo às vezes mensagens de pessoas que falam que não conseguem olhar essas imagens, que é doloroso, é difícil, e eu imagino que cada um tem suas questões, seus problemas, mas ignorar é permitir que isso continue, Uhum. né? Então, essa dor é agora, é urgente, não dá pra gente dizer, não, daqui um tempo a gente vê. Cada É. segundo importa, né? Cada segundo importa e eu sempre fui muito cético em relação às redes sociais, eu sempre fui muito crítico a isso, né? Porque a Uhum. gente sabe a origem das redes sociais, a gente sabe que são empresas, a gente, né, lê os livros que analisam as big techs e como funcionam os algoritmos, tudo isso e eu sempre fui muito crítico a isso. Mas não dá para negar que é uma ferramenta, e é uma ferramenta que promove o encontro das pessoas com essas histórias, né? Uhum. Veja, é o primeiro genocídio televisionado da história. Isso significa que, diferente de todas as experiências anteriores de genocídio ao longo da história, nós temos um genocídio sendo transmitido em tempo real. Os palestinos estão transmitindo para o mundo o seu próprio extermínio, né? Então, isso é um chamado dos palestinos. Eles estão pedindo ajuda. Quando eles ligam o celular, que eles carregam esse celular com muita dificuldade, quando eles gravam, quando eles conseguem ter o sinal para transmitir, que é tudo muito difícil, e essas imagens chegam para nós, em, em qualquer lugar do globo, isso é um pedido de socorro. É como se dentro de Auschwitz, lá, no auge dos anos 40, né,
os judeus homossexuais, negros, ciganos, todas as pessoas que foram vítimas do nazismo, pedissem socorro, né? Acionassem os canais de comunicação e pedissem socorro, e esse socorro fosse negado, né? Porque a desculpa que se dá para falar do nazismo é que as pessoas não sabiam o que estava acontecendo. Pois é. Essa E hoje? desculpa não vai poder ser dada. Daqui 50 anos, essa desculpa não poderá ser dada. Quando o mundo finalmente assistir o fim do Estado de Israel, que isso vai acontecer, quando o sionismo for uma ideologia combatida no mundo, quando o mundo entender que essa ideologia precisa ser combatida, como hoje o nazismo é uma ideologia que é combatida, né? Vai ser muito triste a gente saber que a humanidade houve os palestinos pediram socorro, que os palestinos, que o mundo sabia o que estava acontecendo, né? E ainda assim, muito pouco foi feito, ou se demorou muito para ser feito, para evitar que essa catástrofe continuasse, né? E eu acho que o nosso papel, que nós temos recursos materiais, recursos intelectuais, acesso, né? Temos condições de comprar um livro, de ler esse livro. O nosso papel é difundir essas vozes. O nosso papel é fortalecer esse pedido de socorro e fazer o que a gente pode. Eu não tenho, a maior parte de nós não tem muito o que fazer. O que a Uhum, gente vai fazer? Não tem nada de muito mais concreto que possa ser feito. Então a gente faz aquilo que a gente pode, aquilo que a gente sabe e aquilo que a gente consegue fazer. Eu sei escrever, eu sei organizar livros, eu sei fazer contato com as pessoas, eu sei articular. Então é isso, né? Esse seu gesto aqui na sua página é um gesto muito importante, né? Essas pessoas que estão vendo a gente ao vivo ou quem vai assistir depois alguma coisa do que a gente está falando, e assim a gente vai construindo uma consciência, né? Uma consciência que é capaz de reconhecer e, uma vez reconhecendo, de fato fazer alguma coisa. É um gesto que é importante. E mesmo se não fosse, e mesmo se isso fosse muito pouco, como de fato talvez seja, é um pedido dos palestinos. Eles uhum, pedem isso. Eles pedem para que a gente não pare de falar. Eles pedem para que a gente continue denunciando, para que a gente continue falando sobre a Palestina. A ideia do mundo não falar sobre a Palestina é uma ideia que aterroriza os palestinos, porque uhum. isso foi uma política do Estado de Israel. Durante muito tempo era proibida a palavra Palestina. Não se podia falar a palavra, era uma palavra proibida, né? Então, é o mínimo que a gente pode fazer. E Eu hoje tem gosto uma muito. nova forma de silenciar, que é impedindo que esse conteúdo chegue a mais pessoas. A gente tem visto nos Estados Unidos também, né, a truculência da polícia que vai atrás de pessoas que são pró-Palestina, enfim. Mas diante disso, a gente não pode se inibir, né, e ficar com medo. A gente tem que continuar falando, né? É preciso ter coragem. É uma causa que ela não traz nenhum benefício Uhum, para. Não existe nenhum benefício em você defender a Palestina, nenhum benefício concreto, material, né? Muito pelo contrário, as pessoas são perseguidas, as pessoas são censuradas, as pessoas perdem seus empregos, né? Diretamente ou indiretamente, as pessoas são acusadas de terrorismo, de tudo que de antissemitismo, né? Eu acho que se prepare, se você não foi acusada de antissemitismo, de terrorista, você vai ser em breve olha, dando já espaço para essa pauta recebi na sua, algumas. dando espaço na sua rede para esse assunto, porque eu todo dia recebo uma mensagem de alguém falando que eu sou, como eu sou um homem gay, por exemplo, falando as coisas mais horríveis, dizendo que o Hamas me esquartejaria, que se eu fosse para Gaza eu seria assassinado, coisas desse tipo, né? Que é o pink washing, né? Que o Israel faz. Mas é preciso ter coragem, né? Porque é pelos palestinos, mas é por nós também, né? Uhum, E eu identifico que essa história, isso é uma fronteira moral. A gente está diante de uma fronteira ética, moral. A gente não pode ultrapassar essa fronteira, né? A gente aceitar o que está acontecendo hoje, nesse exato instante em Gaza, é a gente abandonar
os últimos resquícios de humanidade que existe em nós. Então, é para salvar os palestinos, mas é para nos salvar também, nos salvar da indiferença, que talvez seja a pior coisa que poderia acontecer com a humanidade. O dia que nós, enquanto humanidade, nos tornarmos indiferentes ao outro, é porque acabou a humanidade. E a parte triste dessa história é que tudo caminha para isso. O neoliberalismo é isso, né? Essas situações todas que a gente tem visto, vivido, nos mostram que esse está sendo o caminho, né? As crises climáticas e tudo mais. Então, a gente, na verdade, a gente acaba virando uma espécie de Cassandra, né? Aquela imagem grega dessa personagem que fica gritando, falando: gente, tomem cuidado, vai dar tudo errado, a gente não pode deixar isso acontecer, etc. Mas aí o pior vem e sempre acontece. Uhum. Tem uma frase do James Baldwin na época da Guerra do Vietnã. James Baldwin foi um importante escritor estadunidense, negro estadunidense, né? Um Uhum. nome fundamental da literatura negra nos Estados Unidos. Na época do Vietnã, da Guerra do Vietnã, ele diz o seguinte, e eu concordo, faço das palavras dele as minhas, né? Cada vilarejo, cada aldeia, cada vila bombardeada é um bombardeio na minha cidade natal. Essa frase é muito importante. Eu me identifico muito com ela, porque todas as vezes que eu vejo uma imagem que vem de Gaza, eu tenho a sensação que uma parte de mim está indo embora, né? E esse reconhecimento ele é fundamental, porque não há mudança no mundo sem afeto, não há sem, sem esse vínculo, né, que a gente cria com o outro, com esse outro que pode ser um outro abstrato, mas pode ser um outro que tem nome, que tem sobrenome. Então, eu não sei como, acho que a gente já precisa encerrar pelo tempo, mas eu encerraria com essa frase do James Baldwin: cada bombardeio numa vila, cada vila bombardeada, cada vilarejo bombardeado, cada aldeia é um bombardeio na minha cidade natal. Maravilhoso, Rafael. Eu acho que se cada um compreender o que isso significa, já é um movimento para começar. Começar não, né? Já tem muitas pessoas ali falando, mas quanto mais pessoas puderem falar, e eu fiquei muito tocada com tudo que você trouxe, tanta informação importante que por mais que, como eu comentei, por mais que a gente lê, muitas vezes não tem acesso, mas eu acredito que depois dessa aula, né, quem pôde assistir e quem está aqui, se puder compartilhar com outras pessoas, porque é esse conhecimento que vai tirar as pessoas da alienação, que vai combater essa desinformação e que vai fazer com que as pessoas tenham consciência e se movam a favor desse povo, compartilhem com o máximo de pessoas que vocês conseguirem, porque nós não podemos parar de falar. E eu confesso que eu fico muitas vezes bastante mexida com as imagens que a gente assiste, e de fato isso é desconfortável, ninguém gosta de olhar o sofrimento do outro, mas eu vejo porque eu não tenho coragem de fechar os olhos para isso e imaginar que essas pessoas estão vivendo sozinhas essa dor, essa perda, que crianças veem os seus pais serem martirizados, muitas crianças órfãs. Eu tenho 2 filhos, um de 4 anos, um de 11, e eu não consigo conceber como que uma criança vive isso, e a gente sabe que, infelizmente, muitas crianças lá têm pensamentos suicidas, têm traumas que, infelizmente, vão carregar para a vida inteira, né? Uma geração que já nasce com a dor entranhada, assim, e se a gente não conseguir se sensibilizar com isso, realmente eu não sei o que mais é necessário, né? Então, eu quero também convidar as pessoas para adquirirem o livro, né? Eu tenho aqui só Gaza no Coração, mas vou adquirir o Diário de Gaza isso mesmo, Diário de Gaza. Eu acho que é importante ler, compreender. É maravilhoso esse livro porque traz várias pessoas com vários pontos da história e trazendo várias reflexões. E, enfim, eu fico feliz de a gente poder falar sobre isso, por mais que seja um assunto pesado, mas eu acredito que
extremamente necessário e eu senti a necessidade de fazer alguma coisa, porque é isso, a gente fica, né? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer é isso. Mas cada um pode fazer o seu pouco, seja falar com alguém que está iludido com essas notícias, desmistificar, divulgar, compartilhar, tudo isso são formas de você contribuir. Enfim, eu acho que a gente teria muitas coisas para conversar, obviamente, tem muito assunto, mas o principal eu acredito que as pessoas conseguiram captar e, e eu fico muito feliz de ter aceitado o convite, Rafael. Para mim foi assim uma alegria muito grande, porque eu não teria capacidade de trazer todo esse conhecimento, por mais que eu lesse, né? Então, é muito fundamentado, ninguém tem como questionar isso a não ser que realmente ignore a história. E aí a gente sabe que infelizmente existem esses seres que ignoram a história, a ciência e tudo mais, mas qualquer pessoa com um mínimo de pensamento crítico e consciência deve buscar saber mais, né? E aqui é um espaço para isso. Rafael, você, quando quiser, né? Eu sei que é um espaço pequeno, mas é um espaço. E obrigada por ter cedido o seu tempo para compartilhar conosco tanto conhecimento e informações tão importantes. Essa para mim é uma honra gigantesca estar aqui nesse espaço. Eu acho que é como essa coisa das lives e tudo depois da pandemia, eu me sinto um pouco, é como se você tivesse me chamado para tomar um café na sua casa, né? E convidasse todas as pessoas que estão ouvindo a gente também a compartilhar desse café, dessa conversa. Então, eu me sinto muito honrado pelo espaço que você abriu para a gente poder tratar desse assunto e sensibilizar as pessoas. Eu estou totalmente à disposição, sempre que você quiser explorar um tema em específico, né? Se você quiser, por exemplo, eu falei do pinkwashing, isso é um outro assunto que poderia falar, a questão dos armamentos, da indústria. Da exportação de indústria bélica de Israel, a relação de Israel, do sionismo e do genocídio palestino com o genocídio da população negra e indígena no Brasil. Assim, tem mil assuntos, né, para a gente pensar. Eu sempre estarei à disposição. Eu gostaria que nada disso fosse necessário, que nada disso estivesse acontecendo, mas uma vez que é isso que está acontecendo, a minha voz está a serviço da justiça, está a serviço da libertação dos palestinos. É uma escolha essa que é uma escolha que é uma escolha de vida, não tem como ser diferente. Então, sempre que você quiser, você pode me chamar, vai ser um prazer enorme estar aqui, apesar do assunto ser difícil, né? Mas, e parabéns, parabéns pela sua página, pela discussão que você faz, pela proposição que você faz, né, para quem te segue, para quem te acompanha. E eu acredito muito que são esses laços, são essas pontes que fazem a gente ainda existir enquanto espécie, né? Uhum. Se não fossem as pessoas que acreditam ainda que algo é possível, né? Talvez a gente já nem existisse mais enquanto espécie. Então, parabéns. Quero mandar um beijo para minha parceira, camarada, amor da minha vida que está aqui, a Rima, a Wada Zahra, que é a tradutora do Diários de Gaza, que é a tradutora do livro da doutora Samar, uma das pessoas que eu mais admiro nesse mundo, uma uma pessoa assim de um coração fundamental que compartilha de tudo isso aqui que a gente está falando, né? Dessa missão, desse sentimento de justiça, né? De igualdade, uma pessoa que tem um coração belíssimo e que é uma parceira aí de valor inestimável. Obrigada, Rima. Fiquei feliz de participar e conhecer. Afinal, na verdade, eu conheci aqui, né? Mas e eu vou pedir, Rafael, se você puder, passar uma lista de livros que você indicou, mas acredito que tenham mais, né? Para que as pessoas possam se aprofundar. Eu vou salvar a live depois e vou colocar todas essas informações de estudo para que as pessoas realmente possam compreender cada vez mais. E com certeza te chamarei, porque apesar de ser um tema difícil, é um tema importante e é urgente, não é uma coisa que a gente pode esperar. Sim. Então, eu fico feliz por ter aceitado o convite. Espero que a gente possa fazer mais lives. A gente acabou tendo uma live mais longa, mas
não tem como, né? E que todos que estiverem aqui, que participaram, possam então refletir sobre isso, né? Acredito que tocou todo mundo e que a gente possa amplificar as vozes da Palestina, que é um povo que eu admiro muito pela resistência, pela resiliência, né? É um povo que realmente nos ensina o que é a humanidade. E é isso, eu Nos quero agradecer por ensina, tudo. nos ensina. Ó, isso é impressionante, né? Eu conheço muitos palestinos, tenho contato com muitos palestinos e eu sempre me impressiono, sabia? Uhum, Eu me impressiono com a generosidade, assim, com a capacidade de compartilhar, de pensar no outro, de oferecer o pão, sabe? Esses valores que são valores que a gente preza tanto, que a gente sabe que são valores tão importantes, né? Um povo que te oferece, que te acolhe sem ter, né? Que a casa está destruída, mas oferece um espaço para você. Isso é impressionante. Eu acho que a esquerda brasileira, a esquerda mundial, o pensamento progressista, a gente tem muito a aprender. Talvez essa reinvenção da esquerda, que se fala tanto, a gente precisa reinventar nossas formas de pensar o mundo, de encontrar outras saídas, né? Talvez os palestinos sejam as pessoas que podem ensinar isso para gente, porque eles estão diante do abismo, eles veem o sim. abismo, né? E ainda assim estão pensando um no outro, no coletivo, estão pensando em trazer as pessoas, em se aproximar com afeto, com cuidado, com carinho no meio da dor. Isso é uma estratégia de existência. Isso é uma tecnologia sofisticadíssima de existência, que não é qualquer pessoa no mundo que sabe ser assim. Os palestinos sabem. Então, talvez a gente precise, além de tudo, aprender muito com eles nesse sentido, né? Concordo plenamente. Então é isso, gente. São 8h45, a gente vai encerrar. Mas novamente quero agradecer e vou deixar tudo salvo aqui. Espero saber fazer certinho para não ter me bati no começo, mas agora vai dar certo. E eu vou deixar salvo depois, se puder compartilhar conteúdos, livros, documentários, enfim, tudo que possa agregar nesse sentido, que eu vou compartilhar também. Obrigada, Rafael. Obrigada a todos Tchau, e até uma Thaís. próxima. Tchau, pessoal. Até mais. Até.